Muito bem, seja bem-vindo ao canal Capa Desperta e neste vídeo vamos começar a trabalhar com sucessões monótonas. Portanto, o que você vai entender na aula? O que é uma sucessão monótona, né? Quando que a gente chama essa sucessão de monótona? E vai aprender a estudar, ok? A monotonia das sucessões. Portanto, reservei aqui 5 exercícios práticos. É para você ser daqui mestre em classificação de sucessões. Portanto, meu nome é Pedro da Glória Valis, com a missão de reduzir a matemática em brincadeira das crianças. Seja bem-vindo ao canal Capa Desperta. Muito bem, meus jovens, já dei tempo suficiente para você apertar no botão like, se inscrever no canal, porque este canal é onde você vai ver matemática caindo no seu joelho. Portanto, vamos aqui, sem mais delongas, a estudar a monotonia das sucessões. Aqui o que nós vamos fazer é estudarmos juntos o exercício 1, 2, 3. Agora, o quarto e o quinto exercício você resolva deste lado, deixe ficar o comentário e, para além disso, se quiser conferir a resposta, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para poder comparar com a sua resolução. Portanto, sem mais delongas, vamos começar aqui a entender o que são sucessões monótonas. O que é uma sucessão monótona? Bom, uma sucessão ou sequência numérica, ela é monótona quando é uma sucessão que só cresce. Portanto, neste caso, chamaremos isto de SMC, sucessão monótona crescente, ou quando seus termos só decrescem. Portanto, neste caso, chamaremos isso de uma SMD, sucessão monótona decrescente. Agora, se a sucessão não é monótona crescente, ela deve ser monótona decrescente. E se não é monótona crescente nem decrescente, então a sucessão não é monótona. Ok? Para que seja monótona, deve estar simplesmente a crescer ou apenas a decrescer. No caso, os seus termos, tá bom? Portanto, se eu tiver aqui 1, aqui tenho 2, aqui tenho 5, vamos supor que aqui tenha 10 e reticências, eu começo a perceber algo nesta sucessão. Os termos, aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, não é? Os termos consequentes, que são aqueles que vêm depois do antecedente, os termos consequentes são sempre maiores, né? Veja que aqui tenho 2 é maior que 1, aqui tenho 5 é maior que 2, aqui tenho 10 é maior que 5. Então, neste caso, todos os termos estão a crescer. Esta daqui seria uma SMC, sucessão monótona crescente. Portanto, por que é uma sucessão monótona crescente? Porque o termo consequente, que é o enésimo termo mais 1, é sempre maior que o termo antecedente, ok? Que é o enésimo termo. Deu para perceber isso? Esta é a condição para que a sucessão seja crescente. Note o seguinte, se eu decidisse pegar o AN e jogar para lá, eu teria o seguinte, AN mais 1, veja só, é positivo, quando vem para cá fica negativo, então tenho menos aqui a N, veja, maior que 0. Então, se esta diferença entre o termo consequente e o termo antecedente sempre for maior que 0, então nós temos também uma SMC, sucessão monótona crescente. Note o seguinte, se eu pegasse aqui este menos este, daria 1 positivo. Se eu pegasse este 5 menos 2, daria 3, é positivo. Se eu pegasse 10 menos 5, daria 5, também é positivo. Então, toda vez que a diferença entre o consequente e o antecedente for maior que 0, chamaremos isto de SMC. Agora, outra lógica que a gente poderia usar seria a seguinte. Imagine que eu compreenda que aqui tenha um AN mais 1 maior que AN. Atenção aí, porque eu vou imaginar que aqui tenha um multiplicando, tá bom? 1 vezes AN é o próprio AN, não é? Portanto, se eu pegasse este AN multiplicando, lanço para lá, divide, né? Então, terei aqui AN mais 1 dividido por AN maior, porque tem o símbolo maior. O que ficou lá é 1. Então, se cumprir-se este critério ou esta condição, também será uma SMC. Para qualquer que seja o termo, o consequente dividido pelo antecedente sempre é maior que 1.
Sim, então é sucessão monótona crescente. Portanto, é melhor não pular o vídeo, porque nós ainda vamos debater. Eu quero que você tenha raízes de classificação de sucessões na mente, né? E no coração, se puder. Portanto, veja como nós vamos classificar em sucessão monótona decrescente. Deixe-me colocar a linha preta para que você entenda que este assunto é outro. Ok? Sucessão monótona crescente é isto. Vamos ver a sucessão monótona decrescente. Imagine que eu tenha aqui, vamos lá, colocar 10 e depois tenha 7, de seguida 4, de seguida a 3. Não, 4, 3. Vamos colocar 1 e depois vamos colocar menos 2. Acho que não preciso dizer que você vê que esses termos estão a decrescer, porque o consequente, que é aquele que vem depois, é sempre menor que aquele que esteve antes dele, né? O consequente é sempre menor que o antecedente. Então, neste caso, esses termos decrescem. Não decrescem? Não é assim como se coloca os números de ordem decrescente, jovem? É assim, então aperta o like aí. Então, e vamos continuar, não é? O consequente, a n mais 1, é menor que o antecedente. Antes, o consequente, que é aquele que vem depois, era maior que o antecedente. Dessa vez, o consequente é menor que o antecedente. Se cumprir-se esta condição, este critério, então, nós perceber, vamos classificar em sucessão monótona decrescente. Agora, imagine o seguinte, do mesmo jeito como nós pegamos este e lançamos para lá, podemos pegar o AN, que é positivo, lançamos para lá, subtrai. Então, teremos AN mais 1 menos AN menor que 0. Agora, o que eu quero te mostrar, uma coisa muito interessante, eu vou até colocar isto daqui a verde, ok? Vou colocar isto daqui a verde e vou colocar também esta parte a verde. Por que que eu coloco isto a verde? Porque nós vamos começar a trabalhar com exercícios onde dizem prove que a sucessão é monótona crescente ou prove que a sucessão é monótona decrescente. E para trabalhar estes exercícios, nós vamos usar esta condição ou esta condição, não é? Só que olhando isto ou isto, você começa a perceber que, na verdade, faz a mesma diferença. AN mais 1 menos AN. AN mais 1 menos AN. A única diferença é que quando esta diferença é maior que 0, nós temos uma sucessão monótona crescente, e quando esta diferença é menor que 0, temos uma sucessão monótona decrescente. SMD. Agora, observe uma outra coisa muito interessante. Se eu pegasse este, não imaginasse que estivesse multiplicando com 1, pego este, laço para lá e divide, né? Então, teremos o seguinte. Teremos AN mais 1 sobre AN, ok? Menor que 1. Então, quando a razão entre o consequente e o antecedente for menor que 1, nós diremos que esta sucessão é decrescente, não é? É decrescente. Então, este é o xarope. Agora, quando a sucessão tem termos que por vezes cresce, por vezes decresce, por vezes cresce, por vezes decresce, aí nós vamos ter que dizer que esta sucessão é uma sucessão não monótona. Como assim? Veja o seguinte, ok? Veja o seguinte. Vamos considerar ou vamos analisar o seguinte exemplo. Imagine que eu tenha aqui 2, depois tenha 3, depois tenha 1, depois tenha 5, e depois disso tenha 6, não é? Depois disso, posso voltar a ter aqui um 4, e depois tenho 7, e por aí vai, não é? Esta sucessão não é monótona. Por quê? Eu cresço, não é? Cresço, depois começo a decrescer aqui. De 3 para 1 nós decrescemos, né? Para depois crescermos novamente, de 1 para 5, continuamos crescendo, mas de 6 para 4 decrescemos, depois crescemos novamente. Isto não é uma sucessão monótona, tá bom? A sucessão só é monótona quando ela só cresce ou só decresce. Se ela só cresce, SMD. SMC. Se ela só decresce, SMD. E você já sabe disso, tá bom? Então, se ela faz as duas coisas, não é sucessão monótona. Ela só precisa fazer uma coisa.
ou crescer ou decrescer. E depois surge aquela pergunta, e quando ela não faz nada, né? Quando ela não faz nada, ela não será monótona também. Imagina o seguinte, você tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, e por aí vai, não é? Então, a ordem vai mudando, né? A posição vai mudando, o N vai mudando, mas os termos continuam sempre os mesmos. Neste caso, é uma sucessão constante. E isso não é classificação quanto à monotonia. Quanto à monotonia, essa sucessão não é monótona, ok? Não é monótona. Ela não cresce e nem sequer decresce, ok? Então, entendido isto, como é que você vai trabalhar exercícios do gênero, né? Exercícios em que pedem o seguinte: estuda a monotonia das sucessões. Então, você deve investigar a monotonia. Ou prove que esta sucessão é monótona decrescente. Né? Vamos supor que deram esta e disseram prove que essa sucessão é monótona decrescente. Ou prove que esta é uma sucessão monótona crescente. Bom, neste caso, nós teremos que trabalhar. Agora, aperta o cinto e aí comece a apertar o like quantas vezes forem necessárias até que o YouTube entenda que os seus colegas precisam ver este vídeo. Portanto, vamos aqui, sem mais delongas, começar a praticar e praticar. Então, a nossa prática vai basear-se neste teorema e no método arcaico, ok? Vamos explicar tudo mesmo. Portanto, vamos, sem mais delongas, pegar aqui o primeiro exemplo. Estuda a monotonia da sucessão. Caiu esta questão na prova, ou caiu esta questão na vida, né? Você precisa estudar a monotonia dessa sucessão. Então, temos o seguinte: AN igual a 5 menos 2N. Vamos supor que a prova é uma prova de múltipla escolha. De repente aparece lá, estuda a monotonia da sucessão. Ou estudando a monotonia dessa sucessão, concluímos que é crescente, decrescente, constante, ou oscilante, por aí vai. Você sabe que se for monótona, tem que ser crescente ou decrescente. Agora, como fazer do jeito arcaico? É só tirar o primeiro termo, terá 5 menos 2 vezes, no lugar de N1. 5. Primeiro temos que dar prioridade ao produto, né? 2 vezes 5 dá 2, a diferença 3. O segundo termo, no lugar de N coloca 2, fica 5 menos 2 vezes o N, que é 2. Então temos 5, prioridade ao produto, temos 4, que a resposta é 1. E se eu tirasse o terceiro, né? 5 menos, no lugar de N coloca 3, a diferença aqui fica 5 menos 6, e que a diferença será igual a menos 1. Poderia tirar até o quarto, né? Se for necessário, mas dá para tirar aqui alguma conclusão. Temos 5 menos aqui o 8, que vai dar menos 3. Agora, olhe o seguinte. Os termos vão avançando, não é? Nós saímos do primeiro até o quarto. O que aconteceu com os termos da sucessão? Será que os termos estão a oscilar? Estão a decrescer? Ou estão a crescer? Ok? Neste caso, eu percebo que tenho 3, depois tenho 1, depois tenho menos 1, depois tenho menos 3. Esses termos decrescem. Tá bom? Então, esta sucessão é uma SM, não é? É uma sucessão monótona. Só que, no caso, é uma sucessão monótona decrescente. Por que é uma sucessão monótona? Porque só decresce. E por só ser decrescente, será sucessão monótona. Mas por ser decrescente, é uma sucessão monótona decrescente. Are we together? Então, numa prova de múltipla escolha, só dizer isto já é tudo, né? Você acertou em cheio. Agora, qual é o problema? O problema é estudar a monotonia, né? Estudar a monotonia em provas de matemática não é só achar o primeiro, o segundo e o terceiro, senão todo mundo seria bom em matemática, né? Sem precisar de ver este vídeo. Portanto, o desafio, quando dizem estudar a monotonia, eu devo aplicar essas condições e provar que esta sucessão é monótona. Então, costumam dizer, prove que essa sucessão é monótona, né? Ou estuda a monotonia. Ou prove que esta sucessão é monótona decrescente. Por exemplo, agora já sabemos que ela é monótona decrescente. Prove que ela é monótona decrescente. Então, neste caso, terás que fazer a diferença, né, do enésimo termo mais 1 com o enésimo termo. Ok? O enésimo termo mais 1 menos o enésimo termo. Então, quando eu fizer esta diferença, se ela for maior que 0, é crescente. Se ela for menor que 0, é decrescente. Vamos lá?
você vai fazer o seguinte. Já tem o AN, o que precisa determinar é o AN mais 1. O que significa AN mais 1? Significa que no lugar de N vai ter que colocar N mais 1. Portanto, temos aqui que colocar 5. Vai ficar 5 menos 2 vezes o N. No lugar de N, coloque N mais 1. Vamos lá, temos 5. Menos 2 vezes N fica menos 2N. Menos 2 vezes 1 fica menos 2. Então, o nosso AN mais 1 vai ser igual... Veja só o seguinte, 5 menos 2 vai ser igual a 3 menos este negócio que dá menos 2. Então, tenho cá o AN mais 1 e tenho deste lado o AN. Toda vez que é para provar que isso é uma sucessão monótona decrescente ou estudar a monotonia é uma questão aberta, não basta só saber que ela é decrescente. É só entrar com o AN mais 1 sempre tendo que ser menor que o AN. Você faz isto e o resto, a matemática se justifica. Portanto, o AN mais 1 é isto. Então, coloca 3 menos 2N, menos, que é este menos. Agora, coloque, no caso azul, aqui o AN, que é, no caso, essa expressão que deve estar no lugar desta, né? Então, coloque lá o 5 menos 2N. Agora, esta diferença vai ser igual, até que poderíamos continuar por aqui, não há stress, mas vamos continuar por aqui. Esta diferença, AN mais 1 menos AN, vai ser igual a 3 menos 2N, menos de mais dá menos 5, menos de menos dá mais 2N. Note quais são os termos semelhantes. No caso, veja o seguinte, 2N é negativo, 2N é positivo. Esses dois são simétricos. Agora, dá para notar claramente que a diferença AN, ok? AN mais 1 menos AN vai ser igual a 3 menos 5, que dá menos 2. Então, o que a gente conclui? Que esta diferença deu menos 2, então essa diferença é negativa. O nosso AN mais 1 menos AN é menor que 0. E se ele é menor que 0, isto aqui é uma sucessão monótona decrescente. CQD, não é? CQD. CQD quer dizer como queríamos demonstrar, não é? Acabamos de demonstrar que é uma sucessão monótona decrescente. Então, caiu numa questão aberta, você precisa sempre fazer desse jeito. Este é o caso mais simples. Você precisa permanecer no vídeo para ver como que a gente trata os casos mais complexos, que é no caso o caso de 2 e o caso de 3. Estes dois casos ficam como trabalho de casa. Portanto, vamos sem mais delongas para a questão número 2, esclarecer ainda mais os pontos. 2. Temos Bn igual a 2n mais 1 sobre n mais 1. Agora, se você acha que entendeu o suficiente, pode pausar o vídeo e começar a tentar fazer. E depois venha conferir. Portanto, vamos fazer do jeito arcaico, só para a gente saber se isso já é será que é uma sucessão monótona ou não. Então, coloca no lugar de n o 1, vai ter 1 vezes 2, dá 2 mais 1, fica 3. Então, tenho 3, 1 mais 1, vai dar aqui 2, 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá 0, não, dá 1,5. 1,5. Agora, se eu achasse o segundo termo, que é B2, teria 2 vezes, no lugar de N2, né? 2 vezes 2 dá 4, mais 1 fica 5. Aqui teria 2 mais 1, daria 3. 5 sobre 3 me parece que dá 1,66666 e por aí vai. Agora, se eu achasse o terceiro termo, que é o B3, colocava 3 vezes 2 dá 6, mais este fica 7, então teria 7, sobre aqui 3 mais este fica 4. 7 sobre 4, vamos lá, 7 sobre 4 dá 1, sobra 3. 3 sobre 4, 1,75, não é? 1,75. O que eu noto aqui? Que os termos estão a crescer. Então, já sei que esta é uma SMC. Uma sucessão monótona crescente. Então, se fosse uma questão de múltipla escolha, eu já escolhia. Sucessão monótona crescente. Mas o que acontece é que se cai numa questão aberta, preciso demonstrar. Mostrar mesmo. Então, como é que se demonstra, gente? Como é que se demonstra?
é só colocar, primeiro deve determinar o enésimo termo mais 1, né? Que no caso vai ser igual, no lugar de n, neste n, você vai ter que colocar n mais 1. Just it. Ok? N mais 1, mais aqui um 1. Aqui no lugar de n vai colocar n mais 1. Mais aqui 1. Just it. Então, 2 vezes n vai dar 2n. 2 vezes 1 vai dar 2. Mais aqui o 1. Sobre aqui n mais 1 mais 1 é 2 na nossa terra. E aqui temos 2n. Este mais este é 3 na minha terra. Sobre aqui o n mais 2. Ok? Agora que achei o enésimo termo mais 1, devo achar a diferença entre o AN mais 1, no caso é o BN, tá? BN mais 1 e BN. Então vamos colocar aqui. Quanto dá BN mais 1 menos BN? Se a resposta for maior que 0, sucessão monótona crescente. Menor que 0, sucessão monótona decrescente. Portanto, antes que eu me esqueça, se você é jovem moçambicano fazendo a 12ª classe ou com a 12ª classe concluída e gostaria de fazer um curso de licenciatura numa instituição pública que nem a Universidade Eduardo Mondlane, a UEM, a UP, a UGC, entre outras instituições públicas do nosso país, o Capa Desperta é o lugar certo para a sua preparação. Portanto, junte-se ao Capa Desperta nos modelos presenciais ou online para a sua admissão no ensino superior. Portanto, não brinque com a sua vaga, hein? Prepare-se para o sucesso nas disciplinas de matemática, física, biologia e química, português e história. Portanto, prepare-se para o sucesso. Sem mais delongas, venha para cá para o exercício. Lembrando, Capa Desperta é líder em formação de engenheiros. Ok, dando continuidade aqui, nós vamos ter que entender que a BN mais 1 foi esta expressão em termos geral que a gente determinou aqui, que é no caso o 2n mais 3 sobre aqui o n mais 2, menos, ok? Menos quantos? Menos o BN, que é este negócio aqui, 2n mais 1 sobre n mais 1. Gente boa, o que a gente faz daqui para diante? Bom, isto é uma diferença entre duas frações. A diferença entre duas frações só faz-se quando as mesmas tiverem os mesmos denominadores. Este denominador é diferente deste, razão pela qual eu pego este, venho multiplicar aqui, n mais 1 multiplica aqui. E este vem multiplicar aqui, fica n mais 2. Guys, aperta o cinto porque a matemática vai pipocar com a propriedade distributiva. Aqui BN mais 1 menos BN tornar-se A igual. O denominador agora é o mesmo, que no caso será aqui o N mais 2 vezes N mais 1, ok? Veja só, N mais 2, N mais 1. N mais 2, N mais 1. Então é o mesmo, então você só precisa colocar o mesmo denominador e começar a trabalhar apenas os numeradores, propriedade distributiva. Este N mais 1 multiplica este 2n mais 1, ok? Então vamos começar a fazer distribuição. N vezes isto fica 2n quadrado, ok? N quando se encontra com n fica n quadrado. N vezes 3 fica 3n. Ótimo. Agora é hora do 1. Mais 1. 1 vezes 2n fica 2n. 1 positivo vezes 3 fica 3 positivo. Ok, guys? Então, o que a gente faz? A gente, para não morrer, coloca aqui o menos, ok? Menos, que é este menos. Menos, abrir parênteses e começar a fazer essas operações. N vezes 2n fica 2n quadrado. N vezes 1 fica mais 1n. Ops, o n já multiplicou todos. Agora é hora do 2. 2 vezes 2, n, fica mais 4n quadrado. 2 vezes 1 fica 2, ok? Ótimo. E agora, o que a gente faz, prof? A gente faz a coisa mais simples de fazer, né? Distribuir o sinal menos. Então, fica bn, o negócio igual
Aqui temos o... Vamos lá. Aqui temos n mais 2 vezes n mais 1. E no numerador temos 2n quadrado mais... olha que este é semelhante deste. n. Então fica 3n mais 2n vai dar... 3n mais 2n fica 5n. E aqui o mais 3. Então vamos distribuir o sinal menos e ver no que isso vai dar. Menos e mais, vamos lá. Menos e mais fica menos 2n quadrado. Bom, aqui houve uma falha, né? Quando a gente fez... aqui houve uma falha. Quando o prof fez 2 vezes 2n. Fica 4n, né? Sem o quadrado. 2 vezes 2n. Fica 4n. Ótimo. Portanto, veja que esse n mais 4n ia nos dar 5n, não é? Se eu fizesse n mais 4n, vai dar 5n. Então, eu vou fazer menos e mais. Vai ficar menos 5n. É verdade que você poderia fazer menos e mais. Não há problema. Só que eu, como vejo que esses dois são semelhantes, prefiro somar e ficar 5n e depois distribuo menos e mais, fica menos 5n, de uma vez só. Menos e mais do 2 aqui fica menos 2. Agora, olha o truque dos gatos. Note o seguinte. Vamos até pegar vermelho para isto. Veja o seguinte, eu tenho 2n quadrado, aqui também tenho 2n quadrados, só que estes dois são simétricos, isto dá 0. Tenho 5n positivo e tenho menos 5n, esses dois são simétricos, também vão dar 0. Agora, observe o seguinte, tenho aqui bn mais 1, menos bn igual a... Aqui tenho 3, aqui tenho menos 2. 3 menos 2 dá quanto? Na nossa terra é igual a 1 sobre n mais 2, n mais 1. Gente, a gente já fez tudo. Só falta tirar uma conclusão. 1, que é o nosso numerador, é maior que 0. Nós sabemos que todo n aqui pertence a números naturais. Todo n pertence a números naturais. Se todo n... que é no caso a ordem, né? A ordem que é o n, pertence a números naturais, aqui deveria ser n, né? N de números naturais. Então, se todo n pertence ao conjunto dos números naturais, dá para notar que este denominador, que é no caso n mais 2, vezes n mais 1. Bom, se o n é um número natural, qualquer número natural que eu colocar aqui e o outro que eu colocar aqui, eu vejo que isso sempre me dá positivo. Experimenta colocar um 1, vai dar 3. Aqui vai dar 2. Multiplicando 3 com 2 dá positivo. Né? Se eu colocar qualquer número natural, isto sempre dá positivo. Então, isto é sempre maior que 0. Veja só, o numerador é maior que 0. O denominador é maior que 0. Ou seja, o numerador é positivo, o denominador também é positivo. Positivo com positivo significa que a resposta final sempre será positiva. Era só para isto. A gente deu tantas voltas só para dizer isto, né? Que isto aqui é maior que 0. Agora que isto nós percebemos que é sempre maior que 0, então a gente pode escrever com clareza que o bn mais 1 menos o bn é maior que 0. Então fica provado ou fica mostrado que trata-se de uma sucessão, neste caso trata-se de uma sucessão monótona crescente, não é? Porque a diferença bn mais 1 tornou-se maior que 0. É isto que você precisa saber. Agora, o único último caso que ainda vamos tratar juntos é aqui o caso da linha do número 3, né? Lembrando, o número 4 e o número 5 ficam para cima, ok? Com o prof aqui vamos matar até o número 3. Ok, número 3. Desta vez nem sequer vou achar o primeiro e o segundo termo, né? Nós vamos começar a fazer direto. 3 temos Cn igual a 4n mais menos 1 elevado a n, ok? Elevado a n. Bom, queremos estudar a monotonia fazendo toda a demonstração.
Então, o que a gente faz? A gente vai colocar no lugar de n, n mais 1. No entanto, passaremos a ter... Aqui tenho n, então fica 4 vezes. No lugar de n, devo colocar n mais 1. Então, vai ficar 4 vezes n mais 1. Abra parênteses e fecha. Aqui tenho mais menos 1 elevado a n. Então, no lugar de n, deve ser n mais 1. Ok? Então, Cn mais 1, Cn mais 1 vai ser igual a 4 vezes n, dá 4 n's na minha terra. 4 vezes 1 fica a 4, mais, atenção, temos que chamar aqui os passados matemáticos. Em matemática, b elevado a k mais c sempre será igual a b elevado a k vezes b elevado a c. Toda soma nos expoentes, não é? Toda soma que eu tiver nos expoentes quer dizer que é produto de mesma base. Então, aqui significa... Vou até colocar a preto, né? Atenção. Aqui significa que é menos... Atenção, significa que é menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a 1. Né? É esse expoente elevando a mesma base multiplicando. Portanto, vamos arrebentar e escrever an mais 1 vai ser igual a 4n mais 4. Menos 1 elevado a 1 é igual a menos 1. Então, menos 1 vezes esse negócio fica menos com mais, vai dar menos. Aqui o menos 1 elevado a n. Este é que é o nosso enésimo termo mais 1. Agora, vamos achar a diferença. No caso, não é A, né? Ei, prof, tá com vice de A, desde. Ok. Enfim, você tem coração grande, sabe perdoar? Então, perdoa aí. Cn mais 1, que é o enésimo termo mais 1, menos Cn. Esta que é a diferença que temos que fazer. Então, este negócio ficará igual. Vamos colocar o Cn azul, que é no caso 4... n mais 4 menos o menos 1 elevado a n. Ops, relaxa aí. Menos, vamos colocar a verde para a gente ter sucesso, o Cn, não é? O Cn no lugar de Cn, claro. Então, temos aqui 4n mais, parênteses, menos 1 elevado a n, fechamos. Ótimo. E agora, como é que a gente continua? Continuando, né? Continuando. Este negócio vai ser igual a azul. Vamos colocar aqui 4n mais 4 menos 1 elevado a n. Ops, prof, não fala assim. Deixa em paz. Portanto, brincadeira, jovem, estamos a brincar, né? Temos que reduzir isto a brincadeira de crianças, então temos que estar brincando também. Menos e mais fica menos 4n, mais menos e mais fica menos. Atenção! Não é para conjugar com esse menos do 1, porque tem um expoente K, então é aqui fora, tá bom? Então fica menos 1 elevado a n. Observe o seguinte, esses dois são simétricos. Então este negócio vai ser igual. Observe o que temos aqui. Agora aprende. Note que a diferença Cn mais 1 menos Cn vai ser igual. Aqui é o 4, não é? 4. Este e este são simétricos. Não, são semelhantes, ok? Veja que tenho menos, aqui também tenho menos. Então aqui à frente tem um 1 invisível. Aqui também tem um 1 invisível. Se quiser ver este 1, usa microscópio, tá bom? Então coloca menos 1 vai dar menos 2 menos 1 elevado a n. Porque isto aqui foi repetido 2 vezes. Então menos 1 dá menos 2. Menos 2 o quê? Este termo semelhante. Ok? É tipo menos a menos a. Vai dar menos 2a. Agora sim. Continuamos. Ok, continuando. Estamos aqui, prof. O que é que se faz aqui? Como é que a gente vai tirar a conclusão? Eu tenho problemas, não é? Eu sei que 1 elevado a qualquer número sempre vai ser igual a 1. Mas eu tenho problemas porque não é 1, é menos 1 elevado a n.
E o N pode ser par e por vezes pode ser ímpar. Prof. E agora? Bom, agora eu tenho que tirar algumas conclusões. Se o N for par, eu sei que menos 1 elevado a qualquer que seja o número par, o par sempre faz com que o sinal da base seja positivo. Então, isso sempre vai ser igual a 1. Logo, se o N for par, então eu terei... vamos lá. Então, o que é, prof? Se o N for par, então Cn mais 1 menos Cn será igual a 4 menos 2 vezes... Se N for par, isso vai dar 1. Just it. Este vezes este é igual a 2. 4 menos 2 é igual a 2. A diferença Cn mais 1 menos Cn foi 2. Então, quero dizer que foi maior que 0. Então, prof, já podemos concluir que é uma SMC. Relaxa pouco, porque você só analisou N par. Precisa analisar N ímpar. Se o N ímpar for menor que 0, então isso não será uma sucessão monótona, porque não pode ser crescente e ao mesmo tempo ser decrescente. Então vamos ficar mais uma vez atento à aula, tá bom? Se o N for ímpar, então... Ok? Se o N for ímpar, então... Atenção, estamos a analisar N ímpar. O que acontece com o menos 1 toda vez que é elevado a um número ímpar? Ele sempre vai ser igual ao menos 1. Então, será igual a... Teremos aqui um Cn mais 1 menos Cn igual... Note o seguinte, a nossa expressão é esta. Vai ficar 4 menos 2 vezes. Quando isto é elevado a um número n ímpar, vai ser igual a menos 1. Teremos 4 mais menos 1 vezes 2 fica 2. Isso dá 6. Ops, responde aí. Menos 1 vezes menos 2, atenção. Responde aí. Isto é positivo ou negativo? Positivo. Deu positivo de um lado, deu positivo do outro lado. Não discuta com ninguém, cara. Chama isso de SMC. Portanto, a sucessão Cn igual a 4n mais menos 1 elevado a n é uma SMC. É uma sucessão monótona crescente. Porque embora tive este desafio de repartir para estudar se o n for par e se o n for ímpar, o que vai acontecer, eu percebi que aqui era sempre maior que 0. Aqui também a diferença continua maior que 0. E se a diferença é maior que 0, isto é sempre uma sucessão monótona crescente. Se tivesse dado maior que 0, de um lado menor que 0, seria uma sucessão monótona decrescente. Gente boa, gente abençoada, estudem a sucessão da linha 4. Vejam se ela é monótona ou não. Se for monótona, digam nos comentários. É monótona crescente ou decrescente? A sucessão do número 5. Vejam também se é monótona ou não. E se for monótona, digam se é monótona crescente ou decrescente nos comentários. Agora, lembrando que vou deixar na descrição deste vídeo o link da resolução deste e deste. Você vai poder ver isto lá no site Capa Desperta. E se for jovem moçambicano, já sabe o que deve fazer, não é? Preparar-se para o ensino superior público e garantir a sua vaga, mano. Isto só se faz no Capa Desperta. God bless.